Olá, galera do meu canal Em Alta com Baixo, tudo bem? Continuando a nossa história do Bruno e Marrone, hoje eu quero contar para vocês como a gente chegou lá, como chegou o estouro. Teve um episódio em 2000 que a gente foi tocar na Grande do Torto, lá em Brasília. Grande do Torto é um lugar enorme. Cabe mais ou menos 100, 110 mil pessoas. E nesse dia que nós fomos tocar lá, tinham mil pessoas. Cara, 1000 pessoas num lugar que cabe 110 mil é praticamente nada. É como se não houvesse ninguém, ou uns gatos pingados, uns 10 gatos pingados. Cara, foi muito estranho fazer show assim, porque a gente nunca tinha tocado num lugar tão grande, mas também os lugares, as festas agropecuárias que nós tocávamos, era sempre cheio, né? Era sempre cheio, de repente não é tão lotado assim, mas era sempre cheio, mas o lugar tão vazio dessa vez, isso deu uma abalada na nossa estrutura assim, grande. Mas a gente conseguiu tocar o show. Mas aí, o que acontece? Eles deram uma entrevista, a maioria conhece essa história, que eles deram uma entrevista numa rádio em Uberlândia. E essa rádio, durante a entrevista, eles estavam tocando, né? Dava entrevista e tocava uma música. Essas músicas estavam sendo gravadas pela rádio. E, cara, foi lançado, não se sabe por quem, mas foi pego o áudio dessa gravação, separado só as músicas ali, e lançado um CDzinho pirata. Esse CDzinho pirata dessa rádio, cara, dessa entrevista, desse dia, cara, viralizou no Brasil inteiro. Cara, o que era dessa cópia, desse CD pirata era impressionante, cara. E daí já começou a rolar um negócio que a gente não tinha visto. É que as músicas tocavam nos carros, né? Quando a gente chegava nos shows, para fazer os shows, essas músicas estavam tocando nas vans, né? Que os caras colocavam lá, nos rádios dos carros. E quando a gente chegava no lugar ou saía, né, dos shows, a gente sempre ouvia tocar nos carros as músicas desse disco pirata. E foi engraçado porque a gente ficava se perguntando, cara, mas que louco, tá tocando nessa rádio, nesse estado também tá tocando no carro e tal. Pô, tá rolando um negócio diferente aí. Foi onde a gravadora, que na época era Abril, da editora Abril, né, teve a ideia de fazer um disco parecido, que era só o Bruno e Marrone e o Marquinhos que tocava violão. Eles lançaram esse disco foi bem aceito no Brasil, mas o disco mesmo, o CD, o DVD que viria a estourar, seria o DVD acústico de 2001, gravado em Uberlândia, justamente por causa dessa entrevista que foi dada em Uberlândia, desse CD ter saído de Uberlândia, foi gravado lá. Então, assim, aí o que aconteceu? Quando tiveram a ideia de gravar esse DVD, a banda foi chamada pelo Bruno, pelo Marrone e tal, pelos produtores, para poder gravar esse DVD. Cara, a gente ficou em êxtase, né? Porque, poxa, o sonho do músico é participar de um grande espetáculo, de um grande CD, e a gente sabia que aquilo ali seria, a gente não tinha noção da dimensão, mas a gente sabia que aquilo ali seria um negócio diferente, seria um diferencial do Bruno e Marrone. A gente não sabia da proporção, mas sabia da diferença. Então fomos convidados. Na época o produtor era o Maluli, Luiz Carlos Maluli,
que produziu muita gente de sucesso. Se eu for citar os nomes aqui, Zizi Posse, RPM, César Camargo Mariano, sabe? O Malu tem um currículo invejável e ele foi ser nosso produtor nesse DVD. Tivemos uma semana de ensaio, não foram muitos ensaios, apesar que já houvesse algumas músicas que a gente já tocava, mas tinha que entender o formato, né, que era acústico. Eu tocava com baixolão, né, que é um violão, que é um baixo que tem um corpo de um violão, para quem não conhece, né, é um instrumento semiacústico, né, que você consegue plugar um cabo nele, mas ele também se toca acusticamente. Violão, percussão e bateria. Aí tinha o acordeão do Marrone e o violão e voz do Bruno. E a gente fez esse DVD. Cara, a produção foi uma coisa surreal. Susequinde fez o PA e depois mixou. Susequinde, para quem não sabe, é um cara renomado no Brasil e lá fora. Susequinde é um cara maravilhoso, conhece tudo de estúdio, conhece tudo de produção. O disco foi mixado nas nuvens, e assim, o som desse disco, o som desse DVD é maravilhoso, cara. Apesar de a gente ter tocado bem simples, de um modo bem acústico, né, que como foi pedido pelo produtor, né, nós fomos direcionados a tocar assim. Eles tiraram realmente o som dali top. E, cara, a gente não sabia a dimensão disso aí. E começou depois que ele foi lançado, ele vendeu 3,5 milhões de cópias, é muita coisa. E a gente começou a fazer as turnês, aí sim pelo Brasil, só que detalhe, a gente fazia muitas cidades de topique, que na época não era nem van, não tinha nem van dessas da Mercedes, não tinha essas vans assim, era topique mesmo, que o banco virava um de frente para o outro, assim, besta, né? Quem sabe, tem a besta, tem a topique e tal. A gente viajava muitas partes do Brasil com esse formato, porque aí a gente começou a viajar no formato acústico, a gente fazia muito no formato acústico. Então era essa forma de viajar e fazendo, mesclando shows, né? A gente tinha que fazer o acústico, mas a gente mesclava com o show normal, com banda, metais e tal, era aquela coisa. E daí, cara, aí realmente veio o estouro, onde a gente, como eu falei no começo do vídeo, em Brasília, na Grande do Torto, a gente voltou lá com a casa cheia, tinha mais de 100 mil pessoas nesse lugar, os meninos tiveram que ir de helicóptero, nós fomos de van para lá com batedores, que senão a gente não conseguia chegar. Para quem não conhece esse lugar, imagina 2 pistas para ir e voltar, tipo BR mesmo, tipo rodovia. Essas rodovias a gente só tinha uma mão, só indo para Grande do Torto. E se a gente não tivesse com esses batedores, a gente não conseguiria chegar lá. É uma coisa impressionante, gente. Eu estar falando aqui para vocês e a gente dentro daquela van, não entendendo nada que estava acontecendo ali, não entendendo nada. E a partir daí foi só alegria, a gente começando a entender, a ficha caindo do que estava acontecendo, daquela grandiosidade do que é hoje Bruno Marrone. Vamos de som agora. Tchau, tchau.
verdade de quem sabe amar. As mãos às vezes tensas se apegam uma a outra, procuram controlar memórias amorosas que o tempo atiçou. As marcas do passado amargam minha mente de forma comovente. Fiz triste a canção e a noite chorou. Sozinho na noite, feito um vagabundo e louco de amor, faço das janelas meu palco de shows, me encolho, me humilho e canto que sou um caso perdido, amante da lua, um incompreendido, um lixo da rua. É que sou poeta e poeta é louco, tem amor demais, tem de tudo um pouco, tem sede de justiça, esperança no vento, e crê que em breve tempo, tempo de tristezas poderá findar. Tem medo da inveja, por saber que a poesia transmite alegria e muita gente má deturpa por pesar. Tem as reflexões, tem medos, tem virtudes, tem paz nas atitudes por ter ideal, tem ódios na explosão, tem pensamentos próprios, tem sede de igualdade, fé na sinceridade, febre de direito e defende a razão. Sozinho na noite, feito um vagabundo e louco de amor, faço das janelas meu palco de shows, me encolho, me humilho e canto que sou um caso perdido, amante da lua, um incompreendido, um lixo da rua.